Glória a Deus. Paz, meus queridos. Amém? Gente, acho que o lugar mais improvável, naturalmente, que eu estaria hoje à noite aqui em Joinville. Eu vim de um casamento, fiz um casamento lá em Caçador ontem à noite. A filha do nosso pastor, da nossa unidade lá de Caçador. E como a 470 está cheio de barreiras fechadas, eu dei o balão por fora, e numa ligação com o pastor Casas, o paizão aí, falei, eu estou justamente dando esse balão aqui para o Joinville, então estica o balão e prega à noite. Eu falei, pastor, já tem até um flyer com um tema que eu ia pregar hoje à noite, lá em Brusque. E aí eu falei, o pastor Léo, liguei para ele, você dá um jeito aí, meu filho, prega no meu lugar. Porque há um propósito. Não estava na agenda natural, mas na celestial estava, né? Eu creio que tudo há uma convergência, há um propósito dos céus. E estar aqui essa noite, não tenha dúvida nenhuma que é uma diretiva de Deus. E eu quero abrir com você em Efésios capítulo 1, está aqui em casa, junto com os irmãos em Cristo, aqui é família, né? Cheguei 18 horas, 6 da tarde agora na cidade. Aí fui lá no pastor Edson, na Elisandra, tomar um banho, um café rapidinho e vim para cá, né? Mas aqui sou suspeito a falar, porque a gente está sempre recebendo muito da nossa casa paterna, né? Mas o dia que você passar por Brusque, visita nós, amém? Aleluia, nação forte. Deus tem feito milagres, irmãos, milagres, milagres. Ontem nós fizemos um chá para mulheres. Eu não estava, mas a pastora Pri ligou para nós, falou 175 mulheres aceitando Jesus só numa tarde, irmãos. Está meio assustador essa questão de salvação, e eu sei que isso é geral, está acontecendo em todos os lugares aqui também. E é Deus vindo com força, amém? Vindo com força nesse tempo. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13, por gentileza. Está na RC? Eu vou ler na Almeida revisada e corrigida com você. A quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes, presta atenção, selados com o Espírito Santo da promessa, a qual, 14, versículo 14, é o penhor da nossa herança. Tema de hoje, o penhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus e para louvor da sua glória, amém, amém. Eu estou, esse ano de 2023, sendo apertado por Deus nesses dois versículos. É incrível porque não terminou o processo ainda. São dois versículos que eu estou o ano inteiro sendo ministrado pelo Espírito, que eu entendi que é uma temática, inclusive, para o ano que vem. E eu quero construir com você, de maneira bem gradativa e devagar, essas revelações que têm vindo ao meu coração a partir desses dois versículos. Então vamos lá. Porque precisa de uma exegese bem feita nesse texto, não é uma terminologia que nós usamos no dia a dia, comum, penhora, penhor, essa correlação com o Espírito Santo. Então, para a gente não ir nem no mais nem no menos, mas ir numa ponta de equilíbrio aqui, eu vou pedir a sua atenção de presente nesses próximos minutinhos, amém? Quando Paulo escreve aos Efésios, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ela já é uma carta diferenciada no seu todo, até pelas revelações extraordinárias que ele ministra nesse texto, ou nessa carta, falando sobre 5 ministérios, falando sobre viés escatológico, fala sobre a armadura de Deus, fala sobre guerras espirituais, fala sobre batalha espiritual. É uma carta muito completa, mas o que chama a atenção é o prefácio. O prefácio das cartas paulinas geralmente são prefácios longos. Paulo gasta um pouco mais de tempo se apresentando. Olha,
eu sou Paulo, apóstolo, beleza, tudo bem, manda abraço para esse, aquele, e nós estamos aqui, aquilo. Ele geralmente gasta um tempinho a mais. Por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, é um prefácio de 5 versículos. É comum Paulo fazer isso. Quando ele vai escrever aos Romanos, por exemplo, a sua carta aos Romanos, é 7 versículos de apresentação. 1 Coríntios, a carta aos Coríntios, é só exemplo, é 9 versículos de prefácio. E Efésios vai na contramão de tudo, até no prefácio, é 2. Paulo não gasta tempo se apresentando. É apenas, oi, tudo bem, eu sou Paulo, vamos para o que interessa, e vai direto para a pancada. Então, do versículo 3 ao 14, ele gasta mais tempo falando de Cristo, das bênçãos celestiais em Cristo Jesus e uma série de assuntos, e muito pouco de si. Alguns vão apontar que é Paulo já mais maduro, um homem que já está mais experimentado e está mais falando das coisas do céu do que se apresentando, gastando tempo com a apresentação. Mas é interessante que ele faz então 2 versículos pequeninos, e aí ele gasta do versículo 3 ao 14 falando das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Ele fala que nós temos a redenção pelo sangue de Cristo. Ele fala que Jesus nos revelou isso pelo ministério da sua vontade. Eu não vou ler todo o texto. Ele fala que ele nos fez para louvor da sua glória. E aí eu vou pular tudo isso para ir para o que interessa. E ele termina dizendo que o Espírito é o penhor da nossa herança. E é uma afirmação que nós, os crentes, nós entendemos muito pouco a profundidade dessa afirmação. Muito pouco. E é justamente sobre desses versículos todos, do 13 ao 14, dessas bênçãos celestiais todas, nós vamos ficar só com essa partezinha hoje, porque só ela já é muita coisa para essa noite. Amém? Então, antes de eu entrar em penhor, eu não podia deixar de passar aqui hoje. As outras vezes eu venho pregar, estou com algum irmão, com o pastor, mas hoje estou com o time completo, amém? Aleluia! A minha esposa que está aqui, a Carol, e as minhas 4 meninas também. Uma está aqui, as outras estão espalhadas por ali, né? Estão aqui. Eu tenho 4 filhas, amém? Aleluia! 3 biológicas, uma adotiva, as 4 do coração. As 5 mulheres da minha vida estão no culto hoje, amém? É por isso que eu trabalho em 3 empregos, irmão. Que nem o Júlio lá. 3 empregos, é bastante. Não é fraca a demanda, não. Mas vamos lá. Primeiro, para entender o penhor da herança, eu preciso entender o que é penhor. Eu quero esmiuçar o texto com você para você perceber a profundidade que isso aqui vai trazer para mim e para você. Tem advogados aqui, não? Advogados? 1. Mais alguém? Advogado 2, 3, tem bastante. Ok, por que eu perguntei se tem advogados? Porque o termo penhora é um conceito jurídico. E quem está no ramo da advocacia, com tratados jurídicos o tempo todo, vai saber muito bem o que é penhor. Porque o que é penhor? É uma garantia real de uma obrigação. Garantia no caso de débito. E o penhor pode ser de bens, imóveis ou até de direitos. Vamos lá. Eu não sei se alguém teve a feliz ou infeliz experiência, depende da ótica, de ter algum bem penhorado. Ou penhorar algum bem. Não precisa levantar a mão, fica na boa. Tá? Não sei se você teve essa experiência de você lá fazer um financiamento ou pegar um dinheiro emprestado em alguma instituição financeira e como penhor ou deixou penhorado um carro no mesmo valor ou um terreno. Não sei se você já teve essa experiência. Então você foi lá no banco, numa instituição financeira qualquer e pegou 100 mil para um investimento qualquer e deixou ali penhorado um terreno ou um carro ou qualquer outro bem. Ou seja, ele é uma garantia no caso dessa dívida não ser paga. E eu já vi muita gente perder bens penhorados por falta de pagamento. E aí, irmãos, a instituição financeira
não trabalha com pena nem piedade, né? Mas são duros. Então, se eu não pagar a dívida, meu bem... Então, entenderam bem aqui o que é penhor? Penhor, acho que é tranquilo, né? Se você não teve, mas já viu com certeza algum amigo ou algum parente que penhorou alguma coisa, no caso de alguma dívida contraída, etc. e tal. Ok, penhor é fácil, está entendido. Eu vou tentar resumir a minha situação e a sua, biblicamente falando como homem, em 3 versículos. Eu sei que é muito simplório isso. Em 3 versículos eu defini a nossa história desde a condição adâmica. Mas vamos lá, vamos tentar pelo menos. 3 versículos. Versículo número 1, Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos colocando aqui atrás e você vai acompanhando. Entendendo o que é penhora, vamos para a criança que está ali, número tal. Você vai lá, fica ligado aí, irmão. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a minha situação e a sua é o seguinte: nós nascemos devendo. Você nasce devendo. No final você vai entender, tá? A gente dá um nó lá no final e você compreende tudo. Então, só vai captando aí. Nós nascemos em dívida por causa do pecado de Adão. Nós nascemos com essa natureza adâmica. Então a grande questão é que quando eu e você nascemos, os tiveram antes, agora e depois, nós nascemos em débito. Essa é que é a verdade. E o segundo texto mostra a consequência dessa dívida. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado agora é a morte. Ponto. E glória a Deus que vem a continuação, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós nascemos devendo e o resultado dessa dívida é morte. Morte tanto física como também, principalmente, espiritual. Tudo isso por causa do pecado lá no Éden. Esse é o segundo versículo que mostra um cenário da nossa história, mais ou menos. Mas o terceiro texto encerra aqui, é Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Quer ver? Tem a NVI aí? Só esse texto eu vou botar na NVI, olha só que legal que fica. Além de riscar a cédula, quando ele vai achar ali, eu vou lendo esse aqui, depois eu leio. Ó, cancelou a escrita de dívida, era esse que eu queria pegar. A dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária, ele removeu e pregou ela na cruz. Você e eu nascemos devendo, não tem jeito para mim e você. O resultado dessa dívida é morte e condenação eterna, mas Cristo pegou essa dívida e rasgou, ele cancelou essa dívida por meio do seu sacrifício na cruz e nos liberou dessa dívida enorme, impagável. Portanto, eu e você estamos livres através do sacrifício que foi realizado na cruz. Os que estavam endividados até o pescoço não devem mais nada. E é aí que começou a minha crise. Porque até agora é beleza, é soteriologia, ok? É tudo legal, é tudo na bênção. Aí começou aqui. Então acompanha comigo. Se um penhor é dado por causa de uma dívida, se nós não temos mais dívida, para que o penhor? Aham, é isso mesmo. O penhor é dado em caso de débito, de dívida, mas foi cancelada a escrita da dívida. Penhor para quê? Não há necessidade mais de um penhor. Eu sou formado em administração, dentro do ADM nós chamamos de efeito garantidor, o mesmo processo. Quem é da ADM aí sabe o que eu estou falando. Não há necessidade. Sabe qual é o negócio aqui?
é que o penhor que o Senhor deu, o Pai, o Abba, não é pela dívida, é pela herança. É o penhor, não da nossa dívida, é o penhor pela herança. E aí a confusão fica maior ainda. Eu quero vai dar umas telas azul no seu cérebro hoje à noite, mas até o final dá tudo certo, tá? Porque é a primeira vez na história da humanidade que alguém decide dar um penhor por uma promessa. O penhor é um efeito garantidor no caso de dívida. Agora, alguém dá um penhor por uma promessa? Deus não precisa nos provar nada, não precisa nos dar nada. Ele é Deus e continua sendo Deus e sempre será Deus. Mas Ele diz: olha, eu vou vos preparar um lugar, eu vou trazer a nova Jerusalém, ataviada dos céus, que será morada eterna. E para mostrar que as minhas palavras são verdade, eu deixo um penhor como um efeito agora, garantidor pela promessa. Ou seja, eu deixo um penhor pelas palavras que eu estou liberando de vida eterna sobre vocês. Pelo amor de Deus, irmão. É a primeira vez na história que alguém deixa um penhor pela herança e não por uma dívida. Por quê? Se eu chegar assim e prometer para o pastor Gui: vou te dar 10 mil reais, é só brincadeirinha assim. Quem sabe, né? E para provar que eu vou dar, eu vou botar uma moto no mesmo valor, para penhorar pela promessa que eu te fiz. Se eu não cumprir, toma uma moto. Já viu alguém fazer isso na vida? Não. E nem vai ver, só Deus que fez isso na história. Deixar um penhor pela herança e não pela dívida. Isso é loucura. É uma loucura muito grande. Mas agora tem uma outra pergunta que não quer calar. O Espírito Santo é o penhor da herança. A pergunta é: que herança? Qual herança? É uma boa pergunta essa também, porque a maioria não desconhece completamente que herança está disponível. E aí eu vou te dizer uma coisa, tá? Teve um doido na Bíblia que um dia chegou para Jesus e falou assim: ei, nós ganhamos, nós que deixamos tudo, a gente ganha o que para te seguir? Sempre tem doido para tudo. E teve um cara que rola uma quirerinha para nós, rola alguma coisinha para nós que te seguimos. Não estou inventando, tá, gente? Estou falando, está na Bíblia isso aqui, tá? Não é heresia, não é nada disso. Está na Bíblia. E só podia ser o doido do Pedro. Podia ser outro também. E Pedro era o cara, o Pedrão, não era fácil. Pedro tinha hora que tinha uma revelação extraordinária e fala: não foi carne nem sangue que te revelou, Pedrão, tu és o cara. E passava um momentinho, depois era: arreda de ti, Satanás. É voz do inimigo aí. Então Pedro, nesses altos e baixos malucos, teve um dia que ele fala: e nós que deixamos tudo e te seguimos, a gente rola o que para nós? Eu quero imaginar a cena dos discípulos, Serginho, assim, eu quero imaginar a cena. O povo ali reunido, os discípulos, Pedrão pede a palavra e fala uma bomba dessa. Eu imagino os discípulos assim, ó: ai. Se ali atrás já foi sai de reta Satanás, agora ele vai levar um Hadouken que vai parar da terceira árvore depois lá do outro lado, lá da montanha. Mas não, Jesus gosta. Jesus gosta de Evandro. Ele gostou da pergunta. Sabe por que ele gostou? Porque todo filho no reino precisa conhecer seus direitos e deveres. Não só os direitos, os deveres estatutários, como o
que é necessário para você empreender uma vida plena em Deus, mas inclusive conhecer, cara, os seus direitos. Não há problema nenhum, Jesus não tem problema com isso. Claro, desde que a motivação esteja no lugar correto, no lugar certo, não há problema. Davi não chega junto lá no arraial, e a primeira coisa que ele pergunta, estou falando numa versão André capítulo 1, versículo 3, né? O que eu ganho para derrubar esse endemoniado aí do Golias? O que ganha o cara que derrubar esse endemoniado? Aí falam para ele, olha, o cara vai casar com a filha do rei, nunca mais paga imposto na vida. Já pensou a sua vida sem IPVA, IPTU, sem nada disso? Que beleza! E mais uma coisa que eu não lembro agora. Ou seja, a palavra vai ter tudo isso. Davi falou, então pode dizer que eu estou indo para cima desse grandão aí. Então não há problema. O Senhor nunca viu problema em um soldado querer saber, um embaixador, um filho querer saber a sua herança, a sua recompensa, o seu galardão, desde que aqui dentro esteja na posição correta. Aí então, queridos, para você não pensar que é uma heresia braba da minha, eu vou ler o texto, tá? Marcos 10, 28, pode voltar para RC agora lá, eu vou voltar para esse texto. Marcos 10, 28, vamos lá. Tem outras versões que o texto fica até mais engraçadinho, mas vamos ficar com esse aqui mesmo. E nós que deixamos tudo e te seguimos, se eu não me engano não sei qual é a versão agora que fala justamente, nós ganhamos o quê? Para deixar tudo e te seguir. Pedro foi muito audacioso aqui, mas ele abriu o leque da revelação sobre herança. É sempre um ousado que pisa na frente, como um ariete, e vai abrindo porta para quem vem depois. Então ele traz um discernimento sobre herança, e nós somos uma geração que entende um pouquinho errado o conceito de herança, principalmente pelas ondas teológicas que surgiram nas últimas 4 décadas no Brasil. Eu já vou explicar. Jesus vai dizer no 29, em verdade, verdade vos digo, que ninguém há que deixou casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, campos, veja só, não é que abandonar esposa e filhos, está falando de lugar de primazia dentro do seu coração. Porque se um filho, por exemplo, tomar o lugar acima de Jesus, o seu filho virou um altar de idolatria para você. Então não há ninguém que tenha colocado Jesus como primeiro centro, Deus como centro, acima de qualquer coisa, por amor de mim, do Evangelho, que no versículo 30 vai dizer que não receba 100 vezes mais aqui nesse tempo. Então tem herança aqui, e também em casa, irmão, mãe, filhos e campos, com perseguições, que faz parte do treinamento, e também herança lá no século vindouro, a vida eterna. Então Jesus fala, quer saber qual é a herança? Tem herança aqui e tem herança lá. Tem herança lá e tem herança aqui. Então qual é o problema? O problema é que a teologia franciscana, de 3, 4 décadas atrás, ou a teologia da miserabilidade, falou que a herança era só lá, que o cristão, o crente aqui tinha que ser pobre, pobre, pobre de Marredeci. Quanto mais miserável aqui nessa terra, mais sinônimo de vida com Deus, porque o que interessa é a herança lá. Visão deturpada, nunca foi isso que Jesus ensinou, anunciou e prometeu. Aí vem o movimento da prosperidade, ou a teologia determinista, ou o movimento triunfalista, e focou só na herança aqui, deixando lá para quase nada, que também está errado. Sim, o homem pode conquistar, vencer, vá atrás, ganhe recursos, mas a herança é nos 2 lugares. Nós somos uma geração que está buscando esse equilíbrio. Tem herança lá e tem herança aqui. Tem herança aqui e tem herança lá.
Então, na herança aqui, eu vou buscar toda a medida de Deus para a minha vida. Não abro mão nem de um centavo. Eu não quero uma medida que não seja minha. Não quero que, se você acessar uma medida que não é sua, isso pode roubar o seu coração e furtar você do propósito. Agora, tudo que Ele idealizou para mim, eu não abro mão de nenhum milímetro. Se Ele tem uma herança para mim, eu quero tudo. Eu não abro mão de nada. Agora, a herança lá está completamente ligado ao viver a centralidade da vontade de Deus nessa terra, ao propósito dele nessa terra. Porque o galardão não será medido pela quantidade de coisas que você fez, mas pela quantidade de coisas que Ele mandou fazer e que você fez. Obediência é a mola propulsora do galardão lá. Então é lá e é aqui e é lá. Então você precisa entender os códigos espirituais para acessar os dois parâmetros de herança. Sim, porque o galardão você deve pensar nele também, celestialmente falando. Por que não? Você deve. Isso não é pecado, porque foi colocado um sentimento de culpa e de uma série de outras coisas na nossa cabeça, dizendo que a gente não deveria pensar em galardão ou recompensa. Deve, tanto que quando Pedro pergunta sobre herança, o que nós ganhamos nisso tudo, Jesus ele tem toda a tranquilidade de responder que há coisas para ser liberadas nesse tempo, é nessa terra, é nesse período e na celestial também. Então, em resumo da ópera, o Pai, o Abba, Ele deu o Filho para a remissão de pecados e o Espírito como penhor da herança. E aqui está a revelação maior. Então pega aqui comigo. Se Ele deixou o Espírito Santo como o penhor da herança, escute aqui. Quanto mais perto do penhor você estiver, mais perto da herança você fica. Não, vou repetir. Se Ele é o penhor da nossa herança, quanto mais perto do penhor, mais perto da herança você fica. E aí que está o problema. Aí que está o problema. Porque a nossa geração perdeu o timing com a pessoa do Espírito Santo. A nossa geração desaprendeu a ouvi-lo. Nós fazemos muitas coisas, mas não construímos um relacionamento intenso e profundo com o penhor. Qual o resultado disso? O seu acesso à herança é quase nulo. O máximo que você tem é alguns conta-gotas da bondade e da misericórdia dele, mas não o todo. É triste. Eu me converti na década de 90 e eu lembro, não é saudosismo, porque nós não somos museu, né? É para frente que se olha. Mas eu me converti no meio de uma geração de irmãos e irmãs que iam para a igreja orar às 5 da manhã e saía 2 da tarde. E eu não estou falando de joelho, é um clamor absurdo, que se naquela época tu entrasse em pecado dentro do culto, tchau para você. Era uma... Havia aquelas irmãs lá, dá até um medo, já confessa os pecados antes, entrando assim, que é mais fácil, porque elas iam te dar uns radugues já depois ali no banco. Mas nós não construímos mais com o penhor um relacionamento. E por não construir, nós não temos acesso às direções e caminhos que levam à herança.
E você pode, tá? Passar por essa terra, nascer, viver, crescer, pregar, desenvolver e morrer e não viver os 100% do que Deus tem para você. Vai passar ali raspando para ir para o céu, tipo aquela média 7 e tal, mas não desfrutou da plenitude que Ele tem para você aqui. Por quê? Por falta de conhecer o penhor. Tem um texto que para mim no Salmo 103, vamos abrir ali. Ele é uma revelação profunda. Salmo 103, versículo 7. É uma revelação profunda. O que você vê nesse texto? O que chamou a atenção para você nesse texto? Que quase ninguém lê, mas está aí. O que chamou a atenção para você aqui? Sabe o que quer dizer esse texto? Para íntimos, Deus revela caminhos, o restante só vê e enxerga os feitos. Os filhos de Israel viam os feitos. O mar se abriu, que legal. A água saiu da rocha, que bonitinho. O maná, o maná. A nuvem cobrindo, legal. Mas para homens íntimos, Ele revela caminhos. Caminhos que conduzem à herança. Por isso que os seus caminhos Ele fez notórios a um homem que o conhecia na profundidade. Por isso que se você não conheceu o penhor, você não tem acesso a caminhos. Você simplesmente reage a algumas questões da vida, mas não é proativo em caminhar em direção a essa herança plena. Então você só vai estar na igreja vendo os feitos. Olha aí, Deus salvou mais um, Deus curou outro, legal. Deus prosperou aquele, bacana, mas não discerne os caminhos. Porque a função do Espírito Santo, e ela é interessante, o Senhor Jesus gostava de chamá-lo de Consolador. É a palavra. E em vários momentos, Ele fala do Consolador de maneira muito pontual. E eu não vou recortar tudo, porque não teria como, mas João 14,16, abra comigo então, vamos ler pelo menos 3 versículos. João 14,16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o penhor, que Jesus gostava de chamar de Consolador, para que fique com vocês para sempre, comigo e com você, amém? Então está disponível para sempre. 17. Ele é o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, gente. Pelo menos era para conhecer, porque Ele habita convosco. E estará em vós. Agora, vamos saltar para o 26, porque daí é a parte que pega. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviou ou enviará em meu nome, a palavra é, vos ensinará. A palavra é ensinar os caminhos, os lugares, as ambiências, as geografias, os meios, os acessos, os pode, os não pode, os pare, os avance, até os recue, também é dele. Ele vos ensinará e fará lembrar as palavras do nosso amado Jesus. Então, o papel do penhor é ensinar, mas se eu não paro para ouvir, eu não vou ser ensinado em nada. O dia tem 24 horas. São 1440 minutos diários que nós temos disponíveis. E eu não dou 10 para Deus. Nem 10. Eu apresento um prato frio diário de 5 minutos. E você acha que você vai ter alguma relação profunda com o penhor? Nenhuma, zero. Você não vai ter. O Espírito nesses dias está desejoso por anunciar coisas maiores e profundas a todos nós.
Então é necessário que você mergulhe com mais profundidade na presença. Trabalhar é bom. Eu, irmãos, esse ano até eu acho que eu viajei demais. Eu piquei os continentes todos desse globo pregando, irmãos. E fui para o Nepal e voltei. Estava na Eslovênia pregando agora e voltei, já fui e voltei. Eu ainda olhei a minha agenda esse ano, meu Deus, eu vou rodar mais alguns lugares e países, meu Deus do céu. Mesmo com essa correria, hoje eu não abro mão de um secreto grande, de um secreto maior, com o meu amado Espírito Santo. Seja em viagem, às vezes os pastores querem pegar no hotel, vamos levar para conhecer a cidade. Não. Me deixa amanhã todo aqui no hotel, me pega só para almoçar, que eu preciso ter um tempo com ele. Mas eu já conversei com a Carol, não que eu vou parar o encargo apostólico que está sobre nós, mas eu vou dosar bastante alguns passos, porque estar na presença. Não teve uma época da minha vida que eu corria, falava isso pastor Edson, né? Que eu corria atrás de uma agenda, eu fujo dela hoje. Eu fujo. A gente recebe convite todo dia para pregar. Falei, não dou mais conta não. Eu não quero mais pregar, eu quero estar na presença. Pregar e anunciar é uma consequência natural de quem construiu um relacionamento no secreto com Ele. Eu preciso falar menos e ouvi-lo mais. Se tem uma meta para mim nesse final de ano, e no ano que vem, não que nós vamos deixar de acessar e implantar igrejas, etc e tal, mas eu preciso ouvi-lo mais, porque quem ouvir mais o Penhor vai estar sempre 10 passos à frente. Porque é uma questão de a intimidade, ela produz revelação, a revelação ela traz direção, a direção ela te leva num nível de conquista maior, e essas conquistas te trazem acesso a heranças inimagináveis, aqui e lá e aqui. É nos 2 lugares. Então no seu projeto de vida de 50 dias que faltam, 40, não sei, para o final do ano, 40 por aí, em mais 2024 inteira, decida estar mais na presença, mais rendido e conhecendo a voz do amado Espírito Santo. Há 4 tipos de vozes no mundo: a voz de Deus, a voz do diabo, a voz das pessoas e a voz do teu coração. A alma tem voz? Tem. Por isso que o salmista vai dizer: aquieta-te, minha alma. Tem coisas que você jurou que foi o Espírito Santo. Posso dar-te uma notícia ruim? Foi nada, era o teu coração gritando, pulando e desejando muito aquilo. E por que essa falta de discernimento? Porque falta tempo com o Penhor. E eu construo um altar obstinado para aquela voz dizendo que é Deus e não é. É o teu coração supurando e desejando demais aquilo. Então não tem nada a ver com Deus, tem a ver com uma alma gritando. Só que como você tem pouco relacionamento com o Penhor, nós temos, eu me incluo junto, a gente não desaprendeu a ouvir a voz dele. Aí você pode colocar aqui, ó, numa sala aí, para cima, para trás, sei lá. Imagina que está fechada essas cadeiras aqui, e coloca umas 30 crianças gritando aqui dentro. Ei, pega, tal. Bota umas 30. E bota uma das minhas filhas junto com a Catarina. Bota ali. De repente, no meio, a Catarina fala: eu vou pegar um negócio aqui. Opa! A Catarina está aqui. Por que eu sei que a Catarina está aqui? Porque eu passo todos os dias com ela e o timbre dela já se tornou conhecido para mim. Quando você passa tempo com o Espírito Santo, um sussurro dele, você vai saber que é ele e não se confundirá mais. Um simples é ele, você sabe. Isso vai redundar em algumas coisas, principalmente para nós ministros. Sabe o que vai redundar? Vai nos tornar mais assertivos nas movimentações. Vamos parar de fazer festinha para crente.
Há um pedido aqui para o pessoal não ficar saindo, entrando, né? Para não se dispersar na palavra. Então fique ligadinho aí, né? Veja só. Quando nós entendemos e começamos a buscar o Penhor com toda a profundidade possível, um sussurro dele, como eu estava falando, um assobio dele, meu Deus, passa a ser notório. A gente começa a discernir as vozes deles em meio a tantas outras e, como eu estava falando, nós passamos a ser mais assertivos nas movimentações. Paramos de fazer festinha para crente, estar em lugares apenas de entretenimento para estar em lugares de propósito. E nós, como ministros, corremos o risco disso. Eu já fiz muita festa para crente, na imaturidade. E a pior coisa para um pastor é aprender a dizer não. É terrível. Mas eu tive que aprender na marra. Tenho uma experiência para mim que foi marcante. Essa eu preciso compartilhar com vocês. Em 2019 eu estava com uma passagem marcada para o Japão. Eu ia pregar em Toyohashi. Era um evento. E 3 meses antes o Espírito Santo fala comigo. Você perguntou para mim se era para estar lá? Falei, Deus, tudo convergiu. Não é tempo e eu não quero você naquele país agora. Porque pisar numa geografia antes do tempo pode comprometer a tua herança naquela geografia. Você quer pisar, você pisa. Você vai sair da minha vontade perfeita para a vontade permissiva. E dentro do continente asiático, você vai perder um pouco em uma parte da herança que eu tenho para você naquele continente. Aí eu fiquei em crise, porque já havia flyer para o evento, já havia uma igreja preparada, já havia passagens aéreas compradas e não era barato. Quem já foi para lá sabe. Eu fiquei 1 mês assim, louco, sem saber o que fazer. 1 mês depois eu estou pregando em Santa Maria, na igreja do profeta Vinícius Iracete, que é um grande amigo meu. O profeta Vinícius, ele tem um profético muito peculiar, mas eu posso falar assim de alguém que já foi na casa dele, conhece a esposa, conhece os filhos e conhece os obreiros dele. É um homem reto, íntegro, de uma palavra só. Eu fui pregar na igreja dele quando ele estava em Santa Maria ainda, agora ele está em São Paulo, na base dele em São Paulo. Eu estava com os 10 pastores na sala e uma hora o pastor Vinícius, ele é bem durão, aqueles gauchão durão assim. Ele falou, levanta todo mundo agora, saia da sala e deixa só eu, o apóstolo André. Eu falei, o que eu fiz de errado? Assaltei alguma coisa, falei alguma besteira? Ele é bem durão assim. Quando fecharam a porta, ele apontou o dedo, mas não te mandei eu cancelar o Japão? Está esperando o quê? Eu falei, amém? Fui para o hotel naquela noite, todo sem jeito, para ligar para o pastor aqui. Ele falou, pastor, não me leva a mal, não posso ir. Não tem como ir. E ele falou, glória a Deus. Eu falei, vai? Ia ser tão ruim assim? É que há 3 meses o Senhor Jesus falou para mim que era para cancelar, não tive coragem de te ligar. Falei, cancela tudo, quebra tudo, rasga flyer. Não é hora, não é tempo, não é hora para isso. Aí eu liguei para a agência, eu sei que passagem aérea, quando não há cancelamento ou atraso, você perde tudo, praticamente tudo, quando você cancela. Aliás, tem passagem que eu fui cancelar, eu desisti de cancelar, que eu ia pagar mais caro se cancelasse do que deixasse ela rolando. Eu falei, faz o que você quiser, cancela aí, eu sei que eu perdi tudo mesmo. 3 dias depois o agente me ligou assim, nunca aconteceu isso não, tá? Eles estão devolvendo integralmente o valor das passagens, até com taxa. Eu falei, ué? Não pode? Também não acontece, não acontece todo dia, mas pega a bênção aí, eu vou depositar na sua conta. Quando caiu o dinheiro de volta na conta, gente, há 25 anos que eu viajo pregando o evangelho.
Primeira vez que isso aconteceu. Sem haver uma remarcação de trecho, sem haver cancelamento nenhum da aérea, com voo confirmado, tudo normal, eu cancelar e me devolver tudo. Não é normal. Quando eu peguei aquele dinheiro, eu falei, Aí ele pergunta para mim, o Espírito Santo falou, pergunta para mim, cabeção, aonde é que é para você ir agora? Eu falei, para onde? Compra uma passagem para Moçambique. Reúna os pastores daquele país. Foi quando em março de 2019 nós reunimos 1000 pastores em Nampula e imergimos 4 dias discipulando os pastores daquela nação. Quando eu estava no segundo dia, vendo aqueles pastores africanos dançando, eu fui lá atrás, eu comecei a chorar, e o Senhor falou, o centro da minha vontade sempre te aproximará da sua herança e da plenitude daquilo que eu tenho para você. O penhor vai te tornar assertivo nas movimentações. Não é tempo mais para nós estarmos em lugares que Ele não quer mais que nós estejamos. Não é fácil dizer não para algumas coisas, mas sabe o que acontece? Tem algumas pessoas que falam assim, pastor, mas eu tenho dificuldade. Posso ser bem sincero, pastor? Eu estou falando de ovelha minha de Brusque lá. Eu tenho dificuldade com esse negócio de ouvir. Uns falam, outros falam, vós falais, eles falam, mas eu tenho uma dificuldade imensa. Teve uma experiência que ocorreu comigo na Sena, lá do Dona Francisca. Quem dessa época da Dona Francisca da Sena? 2, 3 os gatos pingados aí. É que nós é mais de um tempinho mais antigo aí, né? Eu lembro que eu estava lá. Quem conhecia lá a igreja Sena, antes mesmo aqui da Avenida São Paulo, né, lá atrás. Tive uma experiência muito peculiar com um jovem lá, que era um aluno meu de teologia lá, que a gente começou a implantar o EPOS naquela época lá, e tal, e aquelas ferramentas de ensino todo e tal. E aí um dia eu estava sentado no púlpito, e eu estava um sábado, meio-dia, às vezes eu fazia isso, eu ia lá para a igreja, abria lá, porque o EPOS eu tinha aberto uma turma no sábado à tarde, já ficava reto, orando, preparando, ficava reto. Eu estava sozinho na igreja. Acho que um jovem que era aluno, passou, deve ter visto o carro e entrou. Faz tempo que eu não falo esse testemunho aqui, mas ele marcou a minha vida e marca essa nossa dificuldade com o penhor e tal. E aí eu estava sentado no púlpito, gente, lá a igreja era mais assim, né? E reta assim, mais funda. Estava sentado, ele olhou, estava no púlpito ali com a Bíblia. Eu ficava geralmente, às vezes, sábado lá orando, jejuando, até a aula do EPOS no sábado à tarde. E aí ele sentou do lado e falou assim, pastor, posso falar contigo? E eu falei, já está falando. Pode falar. E ele me deu um Hadouken, gente, assim, ó. Nem esperou. A frase dele foi assim, ó: Deus está de marcação comigo. Ô pastor, está de marcação. Eu vejo gente tendo visão, sonho. Um profeta fala, outro profeta não fala, e recebe um Hadouken ali, outro aqui. Eu não tenho nada disso, eu não sei nada disso. Eu estou assim, ó. Deus não fala, e se fala também não sei lá, se fala, se não fala. E eu estou aqui e eu acho que Deus está de marcação, porque todo mundo recebe uma profecia, eu não recebo nada. O cara estava em crise, aí ele chegou para mim, o que você acha disso? Eu no meio dos meus estudos aqui, cara, preparando a aula, vem um doido desse assim, dizer o que você acha desse troço todo. E quando eu estava, Fábio, tentando assim montar um argumento teológico, dizendo assim, tá, se na prosopopeia
da hermenêutica. Eu vou falar isso para ele, ele vai entender. Quando eu estava tentando montar, o Espírito Santo fez assim, ó, pum, e deu um estralo. E falou, faz um teatrinho com ele. Vou repetir o teatrinho. Ô Serginho, você vai me ajudar hoje? Amém? Um teatrinho rápido. Aleluia. Ele é ator. Já contracenei com o Thiago Lacerda. Já contracenou? Então tá bom, é ator, achei. Você vai naquela parede branca lá no fundo, lá, onde está escrito saída lá. Vai lá, corre lá. O cara corre mesmo. Eu vou fazer. Não precisa entrar nas portas, depois ficar. Eu vou fazer com o Serginho o que eu fiz com esse menino. O templo era um pouco mais assim, comprido, um pouquinho mais que esse, mas era mais curto. Eu falei, vai lá no fundo, queridão. Ele já. Você está de brincadeira, mas tudo bem. Daí eu falei assim, fecha os olhos aí, cara, vai lá. Não é sacanagem não ficar. Não é nada sacanagem não. Aí eu cheguei. Você ouviu aí não? Corre aqui agora, Serginho, vem cá. Eu falei pro rapaz, vem aí. Abre o olho para correr, né? Eu esqueci, pode abrir o olho. Eu esqueci desse detalhe. Pode ficar aqui agora. Vou repetir. Pode ficar aqui. Do mesmo tom, sem microfone. O que eu falei? Serginho, tem um cara muito legal, gente boa mesmo. Eu falei para o menino, a questão, querido, não é que Deus está longe. Ou não está falando, você que está longe demais dele. Deus sempre falou. Você que está longe demais, chega mais perto e um sussurro dele você vai ouvir. Obrigado. Ele chegou para mim, pastor, você não sabe brincar não, né? Daí eu falei, aí ficou meio revoltado assim e tal, mas depois deu certo. A questão é, ele fala o tempo todo, nós é que não estamos ouvindo. Nós é que não estamos ouvindo. Então, a nossa audição espiritual é potencializada quando eu estou próximo do penhor. O discernimento das batalhas espirituais vão dia a dia aumentando. E quanto mais você obedece, mais a herança cresce. E 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 a herança cresce. Os acessos crescem. As conexões crescem. O nível de influência geográfica no reino cresce. Dinheiro também cresce. Cresce também. Porque inclusive os acessos e os caminhos de revelação te levam a um nível de riqueza maior do que você já experimentou até hoje na sua vida. Ele faz você chegar em lugares financeiros que você nunca imaginou um dia que podia chegar. Meu Deus, é verdade. Então você para de ser um mendigo espiritual para ser um filho que acessa a herança. E não só um filho que sabe que tem herança, mas um filho que acessa esses níveis de herança. Porque a pior coisa que tem é a síndrome do irmão mais velho, da parábola do filho pródigo. Tinha tudo e não sabia que tinha esse tudo. Vivia como filho, mas uma mentalidade de escravo. Longe dos princípios e longe de desfrutar tudo isso. Não dá, irmãos. Você precisa entender que é um tempo de você fazer uma aliança profunda com o Espírito Santo e trocar essa vida de oração medíocre que você tem por uma vida de verdade de oração.
essa oração de manutenção para uma oração agressiva e um tempo agressivo no Espírito Santo, para que Ele possa falar, sinalizar, apontar e mostrar o que Ele precisa mostrar no teu ministério. E pode dizer uma coisa, tem alguns aqui que estão numa linha de tempo já atrasada, e eu falo profeticamente isso. Você já era para estar um pouco mais na frente, você está uns passinhos atrás, numa linha plena do teu chamado, porque você discerniu alguns passos errados, você se deixou levar por algumas distrações, e isso está comprometendo a tua herança e a intensidade daquilo que Deus tem para você. Para tudo, se for necessário parar, para tudo, para voltar a ouvi-lo e voltar a pisar passos firmes naquilo que Ele tem para você. Não é sobre a montoeira de coisas que nós fazemos, é a assertividade na direção que Ele dá e que nós fazemos. É obediência diretos nos comandos. São dias que eu estou revendo isso, tá? Começa por mim, começa com a minha casa. Eu e minha esposa entramos num propósito até 31 de dezembro de reposicionamento, de realinhamento, com os passos, com a visão, com o que eu posso, o que eu não posso, com aquilo que eu devo ou que eu não devo. Estamos reavaliando os nossos passos, porque eu não posso entrar em 2024 de qualquer jeito. Eu tenho que entrar consciente do que eu posso e eu não posso fazer, aonde eu posso e onde eu não posso pisar. Eu preciso entrar com muita assertividade nesse próximo ano, porque eu não quero comprometer a minha herança. Eu vou dizer uma coisa: os maiores prejudicados ou beneficiados com tudo isso serão seus filhos, porque os gigantes que você derrubar, os teus filhos não vão precisar lutar contra eles. Os acessos que você conseguir ter, a tua geração vai se beneficiar com isso, a tua geração inteira. Então é hora de, se tiver que parar tudo, para. Não estou falando de deixar de fazer as coisas, não é isso. Eu estou falando de começar a identificar aquilo que é morto na sua vida, que é fútil, que não está te levando a nada. Reprogramar a sua agenda diária. Se tiver que acordar mais cedo, você vai acordar mais cedo, para poder dar um tempo maior de qualidade para Ele. O mais importante para o amado noivo e para o amado Espírito Santo não é o que você faz, é quem você é. Estar na presença é mais importante do que a sua habilidade vocacional, ministerial, quanto você prega, ensina, seja lá o que for. Sempre foi sobre você, nunca sobre o que você faz ou o que deixa de fazer, porque isso é apenas um plus. Abençoado que nós temos como privilégio, que é poder servi-lo como embaixadores de Cristo nessa terra. Apenas é um plus, é um privilégio. Então mude radicalmente algumas coisas. Eu estou mudando, eu estou revendo minha agenda. Já paguei um monte de evento para 2024, risquei mesmo. Liguei para pastores, falou, não estou indo. Porque não, é um tempo de mergulhar. Sim, tem muitas movimentações agendadas para o ano que vem, mas tudo aonde, Senhor? Aonde? E sabe sobre a Ásia? Eu já vou encerrar. Sabe sobre a Ásia? Então chega uma hora que o Espírito Santo berra, ou melhor, sopra ao meu coração ano passado. Chegou a vez da Ásia, filho, mas é na porta que você não imagina. Eu quero você no Nepal. Eu falei, o Nepal eu não conheço ninguém. Então Deus botou dentro da minha casa uma pessoa no Nepal, literalmente na minha mesa. Nós tivemos uma conexão tão profunda de coração, tão profunda, que eu tive lá esse ano. Deus me deu uma ferramenta. Eu já ministro finanças há muitos anos, mas o que Deus fez nos últimos 3 anos com o nosso seminário de finanças é algo absurdo. Abriu portas no mundo inteiro para ministrar finanças. Um resgate genuíno e bíblico de uma área que foi violentada no Brasil e nas nações nos últimos anos. E pela misericórdia do Senhor nós recebemos convites todos os dias do mundo todo para ministrar seminário de finanças hoje. E no Nepal foi muito engraçado, porque nós fomos no Nepal
ministrar um intensivo de 16 horas financeiras, sobre treinamento financeiro. E ali, num país que tem liberdade e não tem, e não tem, porque a igreja pode estar aberta, mas ela é proibida de evangelizar, porque o hinduísmo não evangeliza ninguém, então eles não aceitam que outras religiões evangelizem. Então batismo é proibido, eles batizam escondido. Nós conseguimos registrar o seminário de finanças junto ao governo nepalês, e ele serviu de currículo vitae, inclusive para as pessoas que participaram. Então veio autoridades nepalesas, veio os crentes, veio as meninas dos Olhos de Deus do Silvio do Nepal, veio todo mundo, veio americano, veio todo mundo. Até a metade do seminário eu estava na casinha, só falando de ADM, orçamento, do meio para frente, não quis nem saber, irmãos. Soquei a bota de Jesus até no tutano. E no final foi uma quebradeira. Aí sabe o que aconteceu? Dali veio o mesmo convite para fazer o mesmo seminário ligado ao governo na Tailândia, no Camboja e no Laos. Então nós estamos entrando nas nações com as ferramentas que Deus dá, com a estratégia que Deus está dando, da forma dele, do jeito dele, mas ouvindo o que ele está fazendo nesse tempo. E quando eu cheguei no Nepal, eu estava numa sala, numa das guest houses lá na guest house não, na sala das meninas, são 5 casas das meninas Olhos de Deus, e tinha 60 meninas. Você conhece o projeto? Elas são meninas que são arrancadas do tráfico sexual para que possam ter uma vida digna. E aquelas 60 meninas pegaram o violão e começaram a adorar Jesus. Eu não sei se o céu desceu, se nós fomos arrebatados. Aquelas meninas adorando a Jesus, e ele falou: isso é o que eu tinha preparado para você na Ásia como primícia. Essas meninas estão te abençoando para esse novo tempo. E aí uma pequenininha daquelas, tiquinha, para mim e para minha filha que estavam lá, veio e colocou um tecidozinho delas, uma coisa que eu não sei, um presentinho, botou no meu pescoço, me deu um beijo, fez assim. Eu falei: entendi, eu estou entendendo. Nós precisamos ser mais assertivos nesse tempo. Para de se movimentar de qualquer jeito. Eu queria que você ficasse de pé comigo, já estourei meu horário todo aqui. Se você não abrir a sua... Eu falo para os ministros que estão aqui, tá? Pastores, pregadores, profetas, amigos do coração que estão aqui. Se nós não vigiarmos nesse próximo ano, nas nossas movimentações, nós vamos, infelizmente, castrar parte da nossa herança que nos está destinada. Se nós não vigiarmos nas nossas movimentações, não dá mais. Alguns ficam bravos comigo: pastor, por que você não vai vir aqui? Eu falei: não vou. Por quê? Porque eu não posso. Mas você tem agenda nessa data? Não, nem tem. Vai ficar onde? Em casa. Mas por que essa bobeira? Você tem que pregar o ídolo. Eu tenho que pregar o ídolo onde ele quer que eu esteja. Porque não se trata mais de pregar o ídolo, se trata de ser assertivo nas movimentações. Então ele vai começar a gerar algumas situações. Aí ele vai chegar para você, não vai pregar naquela multidão de 10 mil pessoas que tinha agendado, não. Você vai fazer outra coisa agora, como aconteceu comigo esses dias. Pessoas vêm pedir cobertura, igrejas vêm pedir cobertura. Eu tenho dito tanto não, que às vezes pensa que a gente é vaidoso, orgulhoso, mas não tem propósito. Aí liga um grupo de pessoas em Niagara Falls, fronteira com o Canadá: pastor, discipula nós. O Espírito vai orar. A gente tem uma igreja filha na Flórida,
numa igreja que caminha com a gente já há muitos anos. E quando eu estava orando, o Senhor falou assim: abraça esses meninos, discipula eles, bloqueia a tua agenda às terças-feiras, final de noite, gasta o teu tempo, toda terça, 9h30 da noite, horário de Brasília, 7h30 lá. Está no sofá 10 pessoas, 12 me esperando. Eles botam o vídeo via Google Meet na TV. Hello people. Eles, ei, pastor. São bebezinhos. E em março eu vou lá só para batizar um. Só para batizar um e voltar. Eu estou entendendo que às vezes Deus vai mandar a gente fazer essas loucuras, cara. Então eu vou lá para batizar um só e volto. É desse jeito, irmãos. Para esse tempo é desse jeito. Estar aqui essa noite faz parte desse processo. Não era para eu estar aqui. Mas a minha agenda não está mais na minha mão, está na mão dele. E eu vou fazer um desafio para você hoje, tá? Com todo temor e tremor, eu vou convidar alguns guerreiros que estão querendo ou que desejam consagrar as suas agendas no altar ao senhorio do penhor. E se tiver que riscar tudo, você vai riscar tudo. Tem que ser meio corajoso para fazer isso. Eu quero fazer também. Eu faço todo dia e faço de novo. Nós vamos deixar as nossas agendas no altar e dizer: governe, Espírito, governe. Pode bagunçar a minha programação. Pode bagunçar. É uma aliança que você vai fazer com o Espírito Santo nessa noite. Você não é obrigado, é só se você querer e desejar. É uma aliança. E você vai dizer: governe. Então você vai começar uma revolução. Ele vai tirar as escamas dos olhos e vai mostrar algumas coisas. Para alguns, quem sabe, é a agenda corporativa ou a agenda empreendedora e profissional. Quem sabe ele vai mexer os pauzinhos lá na sua empresa. E principalmente você, ministro do Evangelho, que me ouve hoje, ele está esperando a gente entregar nossas agendas na mão dele essa noite e dizer: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque eu sei que nós somos crentes, irmão, a gente ama Jesus. Eu sei que você ama, eu amo, mas às vezes passa o tempo e a gente, sem perceber, pega a agenda de volta e começa a fazer conforme a nossa vontade e não mais a vontade dele. É imperceptível, até que ele abre os nossos olhos e traz de volta para mim. Você que quer fazer esse pacto com o Espírito Santo, se você é corajoso o suficiente, não sei, vou convidar você a vir no altar. Você precisa vir no altar essa noite. É necessário você entregar o comando de tudo por uma vez e por todas para Ele. É necessário. Deixa ser. Eu vou deixar você orar esse tempo, buscá-lo.